Olá, André. Olá, tudo bem? Mas que prazer vê-lo. Prazer enorme meu de estar aqui depois de tantos anos, né? A gente se encontrando nos congressos lá no APA Isso. e de agora juntos novamente, né? Sempre tive um carinho muito grande por você, como você sabe, né? E a recíproca é E, verdadeira, né? Isso e aí vamos conhece. discutir agora o seu tema de excelência, né? A gente quando voltou de Toronto agora, né, eu assumi uma posição, né, com outros colegas no Brasil como você, de tentar devolver à população conhecimento de qualidade, né, baseado em evidências sobre saúde mental de uma maneira mais ampla. Isso. E a gente tem trazido convidados, né, em seus temas, né, é impossível hoje, com a especialização da própria psiquiatria, alguém dominar todas as facetas dessa especialidade tão ampla, né? E aí, como eu sei que você, desde a época do EPA, comprava livro de saúde mental da mulher, eu disse, eu vou convidar a Mauri para discutir esse tema, porque o meu conhecimento é restrito ao conhecimento de um psiquiatra geral. Então, eu vou me apresentar a todos aqui, né? Quem não me conhece, meu nome é André Ferrer. Eu sou psiquiatra e psicoterapeuta cognitivo comportamental, trabalho em consultório particular aqui em Fortaleza e sou professor da Deakin University na Austrália. A internet permite essas coisas. Então, queria que o Amaury se apresentasse também É inicialmente, para a gente dar seguimento. o que há de principal no meu currículo é que eu sou amigo de André, que a gente Ah, sabe que é um dos maiores pesquisadores do mundo na área da psiquiatria, e aí isso entra no meu currículo, né? Ser seu amigo. que honra. Fui professor, É bondade sua. fui professor associado da Universidade Federal de Pernambuco, do Centro de Ciências da Saúde, durante 11 anos, de 2011 até 2021. A pandemia mudou minha cabeça, eu tomei decisões diferentes. E também eu venho trabalhando já com saúde mental da mulher. Meu mestrado foi sobre depressão pós-parto, meu doutorado foi sobre depressão pós-parto. Eu tive um grupo de pesquisa que foi bem atuante durante um tempo, e a gente publicou uma opção de artigos aí na área, e alguns livros também, né, que a gente conseguiu editorar e tem, acho que, beneficiado algumas pessoas com informação. É isso, André. Mas muito Isso. está sendo Então, modesto em relação a não saber muito sobre o assunto, porque você também tem alguns artigos publicados na área. tenho. Realmente é uma área que eu gosto também, porque a minha área de expertise é em transtornos do humor, né? Hum. Então, o transtorno afetivo ele se manifesta em períodos de vulnerabilidade, né, da mulher. Eu acho que a gente podia focar em dois períodos específicos, né? Que é a depressão, né, no período perinatal e no pós-parto, Sim. de um modo geral, e a depressão durante o climatério, né? Uhum. Eu acho que são dois períodos de vulnerabilidade muito claros, né? E que gera muita dúvida na população, né? O que é que eu sei do assunto? Aí depois eu vou passar a palavra para ti. É que se nós não tratarmos a depressão, né, nós temos que separar em dois grupos: as mulheres que já têm depressão antes e as que desenvolvem um novo ou primeiro episódio depressivo, né? Isso. As mulheres que já têm depressão recorrente, quando não tratadas no pós-parto, têm de 60% a 80% de chance de ter um episódio. Isso. E tendo um episódio, há enormes riscos, né? Não só para ela, quanto para o recém-nascido, né? E riscos que perduram até a idade adulta. Por exemplo, né, o risco de ser pequeno para a idade gestacional, um APGA, que é um score que mede a saúde geral do recém-nascido menor, os níveis de cortisol permanecem elevados no recém-nascido até a idade adulta,
dando uma baixa vulnerabilidade, uma baixa resiliência ao estresse, Isso. né? A depressão na mãe está associada à depressão na criança, Perfeito. né? Então, tudo isso são riscos de enorme importância que a depressão não tratada pode ter, né? E aí eu queria que você entrasse assim um pouco na parte da segurança dos antidepressivos, como é que cada decisão é individualizada, né? Uhum. Como é que você vê a segurança dos antidepressivos, né? Considerando os riscos de a depressão não tratada nesse período de vulnerabilidade da vida da mulher. Foi muito bem lembrado isso, André, porque eventualmente as mulheres ficam muito preocupadas, né? Tanto as mulheres quanto os familiares, e eventualmente até o obstetra também fica muito preocupado com isso, dos riscos relacionados aos antidepressivos na gravidez. Mas pouco se fala realmente de que na hora que a gente vai medicar na gravidez, na hora que a mulher está deprimida, não existe escolha livre de risco, porque a própria depressão, se não for tratada, incorre em uma série de problemas que você mencionou bem, né? Que são problemas em termos de desfechos obstétricos, em termos de desfechos neonatais, em termos de desfechos a longo prazo, né? Porque a gente sabe que essa vinculação mãe-bebê é super importante durante esse período, e a depressão, ela estraga, né? E a gente sabe que a depressão é uma doença sistêmica. Então, uma mulher que está com depressão, ela tem um quadro inflamatório, ela tem mais proteínas inflamatórias que ficam circulantes, ela tem cortisol que fica elevado, e tudo isso passa pela barreira placentária e tem efeitos neurotóxicos. Então, a gente sabe que a mulher ficar deprimida sem remédio não significa dizer que ela não está correndo risco e nem que está fazendo com que o seu bebê também não corra risco. Consequentemente, a gente tem que fazer essa balança decisória, onde a gente vai pesar os riscos da depressão não tratada, desfechos obstétricos, neonatais, etc., considerando também, não vamos esquecer, o grau de sofrimento que a mulher fica durante esse período. Né? A depressão estraga um momento que é um momento de júbilo, um momento de alegria, né? Um momento onde há uma das coisas mais bonitas que existe na natureza, que é essa vinculação da mãe com seu filho. A depressão estraga isso. De um lado tem essa balança, isso aqui na balança. Do outro lado, a gente vai ter que investigar, de preferência até antidepressivo por antidepressivo, alguns aspectos relacionados a desfechos, como abortamento espontâneo, né? Chance de abortamento espontâneo. Será que aumenta? A chance de alterações ou problemas no curso da gravidez, nos desfechos obstétricos, alterações neonatais, ou seja, logo depois que o bebê nasce, será que vai haver algum problema de efeito colateral no recém-nascido? Será que vai haver alguma síndrome de abstinência no recém-nascido? Um outro aspecto importante, que é o que a mulher mais pergunta, será que esse antidepressivo aumenta a chance de malformação congênita? E uma outra coisa também, o bebê vai estar lá exposto ao antidepressivo num momento importante no neurodesenvolvimento. Será que o uso de antidepressivo durante esse período pode perturbar de alguma forma o neurodesenvolvimento com repercussões a médio e longo prazo, né? Sejam positivas ou negativas? E aí o que é que a gente já sabe? Como um grupo, aparentemente os antidepressivos são relativamente seguros, tá? Seguros nesses Concordo. mais variados aspectos que eu estou falando. Já se suspeitou que antidepressivo poderia aumentar a chance de abortamento espontâneo. Hoje a gente sabe que essa chance parece estar ligada realmente ao quadro depressivo, onde a gente observa que cerca de 12 a 14% das mulheres com depressão acabam tendo abortamento espontâneo ao longo do curso da gravidez. Quanto a desfechos obstétricos, só tem um que, de fato, o antidepressivo parece incorrer em riscos, que é diminuir um pouco o tempo de maturação. Tipo, isso ocorre em mais ou menos uma semana. Ou seja, se a mulher teria de entrar em trabalho de parto com 40 semanas, ela entra com 39 semanas. Né? Se ela teria que entrar em trabalho de parto com 37 semanas, ela entra com 35. Perfeito. Né? É mais ou menos É isso. exatamente isso que eu li. Antes dessa live, eu tomei a iniciativa de ler um artigo de revisão maravilhoso da Jennifer Payne, Sim, claro. que é uma grande pesquisadora no assunto, e ela fala exatamente isso, porque eu sou um epidemiologista. Então, pessoal, deixa eu explicar para vocês a parte epidemiológica, né? Uma mulher que tem depressão, ela fuma mais, Sim.
ela é mais obesa, né? Ela tem um risco maior de ter alcoolismo, de fumar. E todos esses fatores de confusão geram uma interpretação equivocada dos estudos. Então, a inferência causa efeito de muitos estudos antigos, né, que não usaram métodos mais modernos de controle estatístico, não são válidos muitas dessas conclusões, né? Isso. E realmente o autismo não se demonstrou, a própria hipertensão pulmonar primária, talvez a paroxetina, mas não é demonstrado de maneira convincente, é uma evidência muito fraca, Isso. e é realmente esse único desfecho que está associado, né? Isso. E na lactação, e nós temos só que lembrar que a depressão, pessoal, também no período pós-parto, está associado a risco de suicídio, Uhum. né, na mulher, que Isso. é um dos principais causas de morte, né, Isso. nesse período, Uhum. e risco de infanticídio. Uhum. De Exatamente. infanticídio, A gente não pode subestimar, sobretudo o risco de suicídio no depressão, na depressão. principalmente. A gente vê que, por exemplo, em países desenvolvidos, como a Inglaterra, né, se a gente pega o Reino Unido como um todo, hoje suicídio é a maior causa de morte materna. Não é? Aqui no Brasil a gente tem uma epidemiologia um pouco diferente, por uma série de questões, mas certamente, se a gente for fazer uma pesquisa a respeito do assunto, a gente vai ver que suicídio também deve ser uma das maiores causas de morte materna. Se a gente pensa no mundo inteiro, 20% das mortes maternas ocorrem por causa de suicídio. Então, não é nada que seja desprezível. Claro que nem todas essas mortes se devem à depressão. Né? Boa parte dessas mortes por suicídio se devem à psicose puerperal. Né? Eventualmente, a mulher pode ter um delírio, né? E aí, de uma forma altruísta, achar que vai ser melhor, tanto para ela, para a criança, para ela, mulher, que ambas morram. Né? E aí, muitas mulheres acabam se matando nesse contexto, mulheres com psicose puerperal. Mas as mulheres Isso. com depressão pós-parto muitas vezes se sentem tão desgraçadas como mães, assim, tão más como mães, tão impotentes quanto à sua capacidade de cuidar do seu filho e presas naquela situação toda, que podem abrir mão de sua vida, né? E a gente não pode subestimar isso. E aí foi muito bem lembrado, André. Hoje a gente não precisa a gente não precisa de mais estudos, a gente precisa de melhores estudos, né? Porque sobretudo aqueles estudos que são estudos de caso-controle, já não cabem mais. Não faz mais sentido a gente pegar estudo de caso-controle e Concordo. ter inferências a respeito de desfechos de antidepressivos na gravidez com eles, já que a gente tem hoje as coortes retrospectivas, com N's absurdamente grandes, né, onde a gente consegue observar E com propensão, né? Propensity score match, né? Que controla para exatamente as variáveis de confusão que a gente falou, como cigarro, obesidade, diabetes, perfeito. na mãe, E, que é mais frequente em mães deprimidas. isso. E quanto à lactação, E tem algumas o que é que tu situações acha? que eu queria até Lá na comentar, frente. que você não vai, por mais até que você faça o controle das variáveis, tem algumas situações que, por exemplo, a mulher como esses estudos são estudos de corte retrospectiva, se a mulher tem depressão grave, é quase certo que ela vai usar antidepressivo. Então, mesmo que você compare, né, o grupo de mulheres com depressão versus o grupo de mulheres com depressão, mulheres com depressão usando antidepressivo, versus o grupo de mulheres com depressão e sem antidepressivos, e controla essas variáveis todas, tem uma variável que é muito difícil de controlar, que é a gravidade da doença materna. E geralmente as mulheres que usam antidepressivo têm depressão mais grave. Tá? E essa vai Sim, muito, a priori, né? né? Porque o cigarro é fácil de controlar, a obesidade é fácil, a idade materna é fácil de controlar, mas a gravidade da doença não é fácil de controlar. Essa é super difícil. E essa vai estar sempre atrelada ao grupo de mulheres que usam antidepressivo, e a gente sempre vai ter que fazer um desconto, pensando que essa variável pode ser algo importante também no desfecho. Mas mesmo com essa variável que a gente não consegue separar nos estudos, mesmo assim, você falou, né? Se a gente pensa em relação de autismo com antidepressivo na gravidez, também, se a gente faz o controle de variáveis, isso não aparece. Malformação, Não aparece. a gente faz controle de variáveis,
ela não se mostra consistente, né? Até os desfechos, né, neonatais de síndrome de adaptação pobre do recém-nascido, se você faz o controle de variáveis, você vai ver que a maior parte dos casos se deve realmente ao quadro depressivo e não à medicação em si. E aí você faz a pergunta da lactação, porque vai ser muito importante, né? Na lactação, a gente já vai estar atento a outras variáveis. A primeira variável é o quanto daquele fármaco vai estar presente no leite materno. Uma segunda variável é o seguinte, o quanto aquele fármaco vai estar presente no sangue do recém-nascido, que está exposto ali na lactação. E uma terceira variável, o quanto aquele fármaco vai trazer de efeito colateral para o recém-nascido. Então, são três variáveis que a gente sempre tenta observar nesses estudos, né? Os primeiros são estudos de farmacocinética. E aí a gente observa que tem uma variável que a gente sempre fica atrás, chama-se Relative Infant Dose, a dose relativa no bebê. Quando essa dose relativa no bebê é abaixo de 10%, se considera que a medicação ela é razoavelmente, digamos assim, segura. E os antidepressivos, praticamente todos, têm uma RID abaixo de 10. O único antidepressivo que tem uma Relative Infant Dose acima de 10 é a fluoxetina, que é 12%. Ou seja, passa um pouquinho, né? A venlafaxina bate na trave, chega ali em 10%, em 8% eventualmente, né? Então, eventualmente, num recém-nascido ou no outro, ela pode até, porque isso é a média, ela pode até passar desse número 10. No entanto, nem tudo que o recém-nascido acaba, entre aspas, consumindo no leite materno, ele vai absorver. Tá? Mas antes de passar para isso, eu gostaria de dizer o seguinte, que vários antidepressivos têm uma Relative Infant Dose abaixo de 3%. Por exemplo, você está aqui, a sertralina, a nortriptilina, a paroxetina, a fluvoxamina, a bupropiona, todos têm abaixo de 3%. Ou seja, teoricamente, muito longe dessa margem de risco, né? Muito longe desse ponto de risco, que faz com que a gente fique relativamente confortável para prescrever essas medicações sob essa variável. A outra variável é o quanto está presente no sangue do recém-nascido. E aí, para surpresa nossa, quando esses estudos de farmacocinética são realizados, na maior parte das vezes nem se detecta no sangue do recém-nascido os antidepressivos. Então, alguns ou não são absorvidos ou são metabolizados rapidamente, o que seria até um contrassenso, porque o recém-nascido ele tem o fígado mais imaturo. Então, teoricamente, o antidepressivo demoraria mais tempo no sangue do recém-nascido. Mas talvez, por absorver muito pouco, a gente tenha uma quantidade muito pequena no sangue do recém-nascido, sobretudo para essas medicações que eu acabei de citar. Por exemplo, a sertralina, geralmente, quando você vai tentar procurar no recém-nascido, não é detectável. Paroxetina, geralmente, não é detectável. Tá? Fantástico, isso é alentador. Uma informação alentadora para as mães, né, depressivas, que pelo menos na lactação e também na gestação, nós temos indicativos muito promissores de que há opções farmacológicas importantes, né? Isso, exatamente. E também a psicoterapia cognitivo-comportamental, né? Isso. Que é baseada em evidência. Tu tem alguma ideia de algum estudo? Eu realmente não olhei na literatura. Eu sei que tem trials em andamento na Universidade de Toronto com a Simone Vigor, Sim. que é uma grande expert na área também, de neuromodulação não invasiva na depressão pós-parto. Tu tem algum estudo aí que tu viu, recente? Olha, tem alguns estudos, inclusive até um brasileiro, tem um estudo brasileiro, que foi uma série de casos, na verdade, né? Foram quase 20 casos relatados, que foi publicado na Archives of Women's Mental Health, que aparentemente a estimulação magnética transcraniana parece segura e eficaz também na depressão pós-parto. E tem estudo também, até na gravidez já, de estimulação magnética transcraniana. Excelente. Agora, não estudos que sejam ensaios clínicos, né? Randomizados. É série de casos, é o que eu imaginava. Mas o ST é seguro, tradicionalmente. Pode salvar a vida numa depressão grave, né?
Sim, pode. A eletroconvulsoterapia tem muitos relatos de caso. É um procedimento que já foi amplamente estudado na gravidez, porque na gravidez, as pessoas ficam muito receosas, né, do uso de qualquer método terapêutico que seja. Então, as pesquisas geralmente são pesquisas que são bem cuidadosas para ver os possíveis desfechos. E a eletroconvulsoterapia parece ser tão segura quanto qualquer outro medicamento. Então, se houver necessidade naquelas mulheres que têm depressão refratária, que têm depressão grave, com risco de suicídio, que a gente precisa tirar logo a paciente daquele quadro depressivo, é uma opção, certamente, que a gente tem que ter em mente. E você falou da psicoterapia, né? Tem dois tipos de psicoterapia que já são amplamente estudados também, que são a terapia cognitivo-comportamental, com ensaios clínicos, já com meta-análises, inclusive, né, a TCC, durante esse período perinatal, mostrando que é eficaz. E também a terapia interpessoal. Interpessoal. Isso, existem protocolos específicos para esse período perinatal, considerando esse contexto da gravidez do pós-parto, os pensamentos específicos que as mulheres têm durante esse período. Eu tive a oportunidade até de traduzir e adaptar aqui para o Brasil uma escala muito interessante para quem tem, para quem faz terapia cognitivo-comportamental, né? Eu também sou terapeuta cognitivo-comportamental e ela é muito preciosa. Chama-se Postnatal Negative Thoughts Questionnaire, que é questionário de pensamentos negativos neonatais. E é muito interessante, porque as mulheres, elas têm uma série de pensamentos, coisa do tipo assim, eu sou uma mãe ruim, né? O bebê deveria estar melhor se estivesse com uma outra pessoa, ou algo do tipo, as coisas nunca vão melhorar, eu não consigo cuidar do meu bebê, meus pensamentos negativos são incontroláveis, coisa do tipo, se as pessoas soubessem dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, consequências sérias ocorreriam, porque a gente sabe que na depressão pós-parto, muitas mulheres têm pensamentos obsessivos, e eventualmente pensamentos obsessivos, né? Aqueles pensamentos intrusivos que ela tenta afastar da cabeça, de ideia de agressividade contra o bebê, e ela fica com medo de contar isso para as pessoas, né? E aí esse tipo de escala é até interessante, porque facilita o terapeuta cognitivo comportamental acessar esses pensamentos disfuncionais e poder trabalhar durante a terapia. Então, são terapias já que têm protocolos mais específicos, considerando esse contexto e as particularidades do período perinatal. Inclusive as dificuldades que as mulheres vão ter, até operacionais, para irem às sessões de psicoterapia, né? Então, você imagina que a mulher vai estar com sono, porque ela está com privação de sono, ela vai estar precisando dos cuidados com o bebê, precisando amamentar, às vezes não é tão fácil deixar o bebê com alguma outra pessoa ou levar o bebê para terapia, isso tumultua o ambiente o setting terapêutico. Eu já tive algumas experiências assim, que eu tive que fazer terapia com a paciente e a paciente tem que levar o bebê, que o bebê chora, o bebê precisa ser trocar as fraldas, isso eventualmente tumultua. Mas as terapias, elas precisam ser adaptadas para esse contexto e a gente já tem adaptações bem adequadas. Eu falei aqui terapia cognitivo-comportamental e terapia interpessoal, não significa dizer que outros tipos de terapia não funcionem, tá? Elas só são menos estudadas durante o pós-parto. Então, à medida que os estudos vão aparecendo, a gente vai incrementando nas recomendações. A base de evidência. Isso, exatamente. E tem a droga que é usada nos Estados Unidos, que o FDA aprovou, brexanolona, né? Isso. Que é o análogo, que é complicado o uso, né? Que requer oxigênio, né? Que é intravenoso, né? Tem 2 ensaios multicêntricos. Tu acha que vale a pena ter algum comentário? Eu acho que é muito restrito, né? Inclusive nos Estados Unidos é restrito, porque o preço, André, é realmente muito alto para os padrões não só nacionais brasileiros, mas é muito alto, inclusive, para os padrões americanos, tá? Então, pouca gente até nos Estados Unidos tem experiência com a brexanolona, que é um análogo da alopregnanolona. Isso, é um neuroesteroide. Isso, que se advoga que tanto nos casos de transtorno disfórico pré-menstrual, quanto nos casos de depressão pós-parto, há uma perturbação dos receptores GABAérgicos por conta de um déficit transitório da alopregnanolona, e aí você conseguiria, de alguma forma, ter
uma medicação que faz o que a alopregnanolona faria, né? E aí você tem um abrandamento desse impacto que essa alteração hormonal provoca. Agora, o custo é o maior limitador, né? E provavelmente não chegará ao Brasil, sobretudo por causa do custo, né? Seria uma coisa realmente incompatível com os padrões. E as dificuldades, né? É, Então, eu acho que o tema da depressão nossa na gestação e no período pós-parto foi bem elaborada. Aí tem outra janela de vulnerabilidade, que é o climatério, né? O que é o climatério, pessoal? Há uma falência ovariana gradual na vida da mulher que faz parte do ciclo reprodutivo da mulher. O ovário deixa de secretar seus hormônios e produzir óvulos gradualmente. E alguns sintomas da perimenopausa, que são os anos que antecedem a última menstruação, como fogachos, como déficit de concentração, fadiga, se confundem com sintomas depressivos, né? isso, E aí é outra janela de vulnerabilidade, né? isso. E não só se confundem, eles até provocam também os sintomas depressivos. Da Isso. seguinte maneira, os fogachos, eles tendem a alterar os ritmos biológicos, eles tendem a atrapalhar o sono, né? E aí, quando atrapalham o sono, levam à privação de sono, que vai também levar à depressão. E a gente também tem uma série de fatores que são de contexto psicossocial, que podem existir à época do climatério, né? Que a própria perda da função ovariana, que traz repercussões para algumas mulheres muito particulares, né? A perda, o fim da idade reprodutiva, uma época onde, eventualmente, se ela tem filhos, os filhos já estão maiores, e aí já menos Ninho dependentes, vazio. né? Exatamente, em um vazio, né? Ela fica, essa função materna, ela passa a ser menos importante, digamos assim, entre aspas, né? Pelo menos a parte mais braçal da coisa, a parte mais do cuidado mais intensivo já não vai existir, né? E algumas mulheres ficam, de qualquer forma, com uma questão existencial também, né? De mudança, de necessidade de mudança de papéis, né? Mudança de tarefas existenciais, que pode fazer com que aspectos biológicos, junto com esses aspectos psicossociais, façam com que esse seja um novo período de vulnerabilidade, porque a gente já viu aí a gravidez e o pós-parto, sobretudo o pós-parto em termos hormonais e psicossociais, é uma época de vida que talvez seja a mais que leve a mais vulnerabilidade em termos de aparecimento de novos episódios, seja de depressão, a gente falou, seja de transtorno bipolar, até alguns transtornos de ansiedade. E o Isso. climatério vai ser um outro período de maior incidência de depressão. Então, muitas mulheres Concordo. nunca tiveram É depressão, o que os dados. né? E há uma dúvida sempre que vem no nosso consultório, né? Que é o uso de hormonioterapia. O uso de hormonioterapia tem que fazer uma anamnese importante sobre tudo história de câncer na família, câncer ginecológico. Isso, E o CAMAT, né? Que é o maior guideline, a maior diretriz hoje, né? Para transtornos afetivos, bota como nível 2 apenas, né? Com progestágenos em conjunto com estrogênio, isso, só quando não responde a antidepressivos e outras modalidades como a psicoterapias, isso. interpessoal e cognitivo-comportamental. Então, hormonioterapia é muito restrito. Foi, Para essa indicação, né? foi muito bem lembrado isso, porque assim, o tratamento de primeira linha para uma mulher no climatério, depressão, é antidepressivo. A gente vai pensar na, na, na terapia de reposição hormonal em algumas situações onde o antidepressivo sozinho ele não dá conta, como uma das opções de augmentation, né, de potencialização. É apenas uma das opções durante esse período, que é uma opção que Isso. você vai pensar durante esse período. Talvez se a mulher tivesse 30 anos, certamente a gente ia pensar em outra opção, não é? Um aripiprazol, um brexpiprazol, um lítio, seja lá o que for, né? Ali no climatério,
dentre as opções de potencialização, a gente vai pensar também em terapia de reposição hormonal. Se você perguntar assim, só a terapia de reposição hormonal poderia resolver um quadro depressivo durante o climatério? Poderia. Só que os riscos relacionados à terapia de reposição hormonal parecem ser maiores do que os riscos relacionados aos antidepressivos. Então, é mais seguro usar antidepressivo. Sem contar que alguns estudos até sugerem que os antidepressivos podem ser até um pouquinho mais eficazes do que a terapia de reposição hormonal sozinha. Agora, existem alguns estudos que sugerem que a união do antidepressivo com a terapia de reposição hormonal acrescente eficácia, né? Concordo. Os dois. Eu li isso hoje no livro de Stoll, inclusive. Foi? É lindo, as figuras lindas dele. E realmente ele mostra, né, que há até uma interação positiva farmacodinâmica entre a serotonina e o estrogênio, que aumentaria ainda mais o BDNF, que é a sinergia. 1 mais 1 não é igual a 2, é igual a 4, igual, né? É perfeita a tua observação, concordo contigo. Uhum. E aí, para aquelas mulheres que não respondem apenas ao antidepressivo, aí a gente poderia pensar, ou aquelas, sobretudo, né? Aquelas mulheres que têm resposta, mas não têm remissão, aí a gente pode tentar fazer esse ajuste fino com a terapia de reposição hormonal, desde que a mulher não tenha histórico de câncer de mama, né? Na família, desde que ela não tenha Isso. uma chance muito grande de ter algum evento cardiovascular que seja importante, porque é curioso. Lá até nos anos 2000, até nos anos 1990 e alguma coisa, a gente acreditava que a terapia de reposição hormonal diminuía a chance de eventos cardiovasculares, né? AVC, infarto, miocárdio, etc. Mas depois dos anos 2000, a gente viu com estudos novos, né? Estudos já prospectivos, coortes bem compridas e com um N bem significativo, que não, infelizmente, a terapia de reposição hormonal não protege em relação a AVC e a infarto, a não ser que seja feito num período bem específico ali, antes da última menstruação. Porque existe um timing também para você fazer a terapia de reposição hormonal, onde os benefícios dela geralmente ocorrem se você faz num período antes da menopausa, um pouco antes da menopausa. Se você faz depois da menopausa, aí os benefícios já são bem pequenos, inclusive em termos de humor. Tá? Concordo. Inclusive também até em termos cognitivos, porque é um outro ganho que a mulher pode ter também. Se ela faz a terapia de reposição hormonal antes da menopausa, um pouco antes da menopausa, ela tem ganhos também cognitivos. Né? Mas se você faz isso, deixa para fazer isso 4 anos, 5 anos depois da menopausa, aí esses ganhos já são muito pequenos, fazendo com que a terapia de reposição hormonal já não seja mais útil, nem para uma coisa nem para outra. Isso. Então, pessoal, eu acho que o tempo correu sem a gente sentir, né, o que é muito bom. Num feriado de quinta-feira, não esperava uma audiência tão maravilhosa, né, nos prestigiando, e gostaria de me colocar à disposição no direct para esclarecer qualquer dúvidas que restaram, e eu tenho certeza que o doutor Amaury também estará disponível, né, Amaury? Claro, sem dúvida alguma. A nossa missão é essa, né, André? A nossa missão Isso. é dividir conhecimento, aprender com as pessoas e poder também devolver o que a gente sabe, né? Por meio dessa educação médica continuada que a gente tanto gosta de fazer, né? É a nossa missão. E se vamos, é só a primeira de muitas, eu tenho fé. Tá certo, Foi um André. prazer enorme. Sigam o canal do Dr. Amaury, viu? Vice-versa. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.